Hoje, na nossa aula, nós vamos tratar de 3 leis que serão cobradas aí na sua prova, sendo ela a lei de abuso de autoridade, deixa eu ligar a canetinha aqui, a lei de abuso de autoridade, a lei de crimes hediondos e a lei de drogas, beleza? Então, na aula de revisão de hoje, nós trataremos desses 3 tópicos, tranquilo? Trouxe 3 questões de cada legislação dessa. Obviamente que é uma aula só de revisão, não é a aula completa de teoria, mas se você tiver interesse em entrar na minha turma específica para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, fica ligado aqui no nosso canal e também na nossa rede social que está descrita aqui, para que você consiga preencher uma das vagas que estarão disponíveis aí para quem quiser entrar na nossa turma de reta final focado no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, beleza? Para quem não me conhece, sou Wagner Lira, tenho 25 anos, sou policial militar aqui do estado de Goiás, coleciono algumas aprovações como Polícia Militar aqui de Goiás, Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Militar da Paraíba, Polícia Penal também já fui aprovado aqui de Goiás. Mas a minha intenção hoje é o quê? É facilitar o estudo dos senhores no que tange a área do direito e hoje especificamente nas nossas leis aqui, nas leis especiais ou leis extravagantes, beleza? Se você gostar desse vídeo, comenta aqui embaixo qual a próxima lei que você quer que eu trate, beleza? E qual dificuldade você tem, qual assunto que você quer que eu aborde de maneira mais aprofundada e mais específica, que eu vou estar disponibilizando aulas gratuitas aqui para todos vocês. Deixa o like e já compartilha essa aula com aquele seu amigo que também está se preparando para esse concurso, beleza? Então, bora junto para a nossa primeira questão. Questão de número 1 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta hipótese em que todos os crimes são rotulados de hediondos ou equiparados a hediondos. Então, primeira coisa que você tem que saber é que o nosso Código Penal define os crimes, certo? E existem crimes que também serão definidos em algumas legislações especiais. Por exemplo, crimes de tráfico de droga vai estar na lei de drogas, crimes de tortura vai estar na lei de tortura, crimes contra criança, né, cometidos por criança ou adolescente vai estar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Crimes da Lei Maria da Penha vai estar lá na nossa lei, beleza? Ou seja, existem os crimes gerais, que é tipificado no Código Penal, e existem também algumas legislações especiais que tratam de forma mais específica sobre a matéria. Então, quando a gente fala de crimes hediondos, são crimes que estão tipificados no nosso Código Penal e são considerados hediondos, trazidos na nossa lei de crimes hediondos. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a lei de crimes hediondos, ela traz um rol taxativo de crime, taxativo, beleza? Ela traz um rol taxativo. O que quer dizer isso? Só será considerado crime hediondo os crimes que estiverem tipificados exclusivamente na nossa lei de crimes hediondos, beleza? Porém, a gente tem a ideia de que existem crimes que são equiparados a hediondo. Aí você vai me perguntar, mas aonde ou quem define esses crimes que são equiparados a hediondo? Esses crimes que são equiparados é trazido pela nossa CF de 88, ou seja, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela traz em um dos seus incisos que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia o tráfico, a tortura, o terrorismo e todos os crimes hediondos. Então, no nosso artigo 5º existe o que? Um mandado de criminalização. Ou seja, a Constituição já previu, no seu início, que os crimes hediondos seriam inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Bem como ela trouxe no seu texto, equiparando aos crimes hediondos, o tráfico, a tortura e o terrorismo, beleza? Então, existem os crimes hediondos, que são exclusivamente o que está tipificado na nossa lei de crimes hediondos, e existem os equiparados, que quem definiu quem seriam os equiparados foi a nossa Constituição Federal, beleza? Então, com base nisso, vamos à nossa questão, vamos às nossas alternativas. A alternativa de letra A diz o seguinte: será considerado, lembrando que a questão está perguntando quem é hediondo ou quem é equiparado a hediondo, beleza? Então, a nossa alternativa de letra A diz que homicídio privilegiado,
latrocínio, estupro de vulnerável, tortura, lesão corporal gravíssima praticada nas dependências de instituição de ensino. Seria hediondo ou não todos esses crimes? E você tem que rotular isso aqui como falso. Por quê? O homicídio privilegiado, ele jamais será considerado crime hediondo. Quais são os homicídios que são considerados hediondos? Todos os homicídios qualificados são considerados hediondos e um único homicídio simples, que é considerado aquele homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, beleza? Então, todos os homicídios qualificados são considerados hediondos e um único homicídio simples, que é quando é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, beleza? Mas, quando o homicídio for privilegiado, ele jamais poderá ser hediondo, ainda que ele seja considerado qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Quando que pode ocorrer isso? Quando a qualificadora do delito de homicídio for de natureza objetiva. O que é isso? É estar ligado a meios e modos de execução. Por exemplo, foi utilizado de fogo, foi utilizado de asfixia, foi utilizado arma de fogo de uso restrito ou proibido. Ou seja, qualificadoras do crime de homicídio ligadas a meios e modos de execução são qualificadoras objetivas. Logo, pode se ligar ao privilégio do homicídio privilegiado, né, que é quando é cometido por motivo de relevante valor social, quando é cometido por relevante valor moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nessas situações, o homicídio vai ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado. E quando se liga o privilégio à qualificadora, a condição de privilégio afasta o caráter hediondo do delito. Logo, o homicídio privilegiado, ele nunca poderá ser considerado crime hediondo, beleza? O latrocínio seria crime hediondo porque é o roubo qualificado. Qualificado pelo quê? Qualificado pela morte, beleza? Então, o roubo você tem que lembrar que vai ser hediondo tanto quando ele gerar a morte, bem como quando ele gerar uma lesão corporal grave ou gravíssima, beleza? Outra situação que vai tornar o crime de roubo hediondo, se houver emprego de arma de fogo, bem como se houver emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E aqui você tem que ficar ligado, porque no que tange ao delito de roubo, se houver emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, é considerado hediondo. Mas quando a gente fala de porte ou posse ilegal de arma de fogo, só vai ser considerado hediondo se for de uso proibido. O restrito não é mais considerado. Antigamente era, hoje não mais. Mas se falar que foi emprego de arma de fogo de uso restrito no roubo, aí você vai dizer que também é considerado uma figura de crime hediondo, beleza? O estupro de vulnerável seria considerado hediondo. A tortura não é hediondo, mas é o que? Equiparado, trazido no nosso artigo 5º da Constituição Federal. Lesão corporal gravíssima, pessoal, muita atenção, que aqui houve uma inovação legislativa. Antes, só era considerado crime hediondo a lesão corporal de natureza gravíssima praticada contra agentes do 142, que são as Forças Armadas, e agentes do 144, que são os órgãos de segurança pública, né, contra seus agentes. Então, quando era praticada uma lesão corporal gravíssima contra essas pessoas, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, era considerado crime hediondo. Hoje, tem duas situações a mais que foram incluídas que vão ser consideradas também hediondo. Quando a lesão corporal de natureza gravíssima for cometida contra membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, também contra oficial de justiça, em razão da função, no exercício da função em razão dela, ou até mesmo contra seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou até por afinidade, até o 3º grau. Lembrando que para os agentes de segurança, ele só fala, a lei só traz os parentes consanguíneos. Já para esses novos sujeitos passivos, traz a hipótese de ser tanto parente consanguíneo quanto por afinidade, beleza? E também uma nova situação quando a lesão corporal de natureza gravíssima for cometida nas dependências de uma instituição de ensino. Então, se essa lesão foi praticada nas dependências de uma instituição de ensino, vai ser considerado também crime hediondo, beleza? Então, assim a gente pula para a alternativa de letra B. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, isso aqui seria assim hediondo. Favorecimento à prostituição ou a outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente também seria hediondo. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum.
também é considerado hediondo, então o nosso gabarito já confirma-se aqui a alternativa de letra B. Muita atenção para o quê? Para o crime de furto, porque lá no crime de furto, artigo 155 do Código Penal, a gente vê duas situações parecidas, que é o furto de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum, que é considerado furto qualificado, e o furto com o emprego de explosivo. Uma coisa é você furtar o explosivo, outra coisa é você usar o explosivo para furtar. Quando você usa o explosivo, o artefato análogo, causa perigo comum, empregando esse explosivo para furtar, vai ser considerado um furto qualificado e também vai ser considerado o quê? Um crime hediondo, beleza? Então, muita atenção para isso aqui. Letra C, vamos procurar o erro. Homicídio qualificado seria crime hediondo? Seria. Latrocínio seria? Seria, porque é o roubo seguido de morte. Terrorismo é hediondo? Não, mas é o quê? Equiparado, trazido pelo nosso artigo 5º da Constituição. Redução à condição análoga de escravo. Muita atenção aqui, pessoal. Também inovação legislativa. O crime de redução à condição análoga de escravo não é considerado hediondo. Isso aqui é o crime do artigo 149 lá do nosso Código Penal. Porém, existe um crime que é o tráfico de pessoas, artigo 149A, que se for praticado esse tráfico de pessoas contra criança ou contra adolescente, aí vai ser considerado hediondo. Por exemplo, se esse tráfico de pessoas contra criança ou adolescente for utilizado para quê? Para uma adoção ilegal, ou seja, você está fazendo esse tráfico de pessoas para ceder uma adoção, levando vantagem em cima disso. Por exemplo, também uma outra situação, para usar esse tráfico de pessoas de criança e adolescente para reduzir a condição dessa pessoa a escravo, a trabalho escravo, ou seja, para escravizar essa criança ou esse adolescente. Então, muito cuidado, que embora não seja crime hediondo a redução à condição análoga à escravidão, será crime hediondo o tráfico de pessoas, o tráfico envolvendo ali, né, como sujeito passivo, criança ou adolescente, e utilizando essa criança ou adolescente, a redução à condição análoga à escravidão. Isso sim seria crime hediondo, beleza? Então, muita atenção aí para o artigo 149A. Sequestro ou cárcere privado, muita atenção que isso aqui não seria crime hediondo, porque ele trouxe de forma genérica. O sequestro e o cárcere privado só será considerado crime hediondo quando for praticado contra um menor de 18 anos. Então, tem também um sujeito pacífico específico, beleza? Então, por isso que estava errado. Vamos procurar o erro da D. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido? Seria sim crime hediondo, a gente já falou anteriormente. Comércio ilegal de arma de fogo? Também. Tráfico internacional de arma de fogo? Também. Acessório munição. E extorsão em todas as suas modalidades? Não. Extorsão em todas as suas modalidades, não. Lá na lei de crimes hediondos vai ter, por exemplo, que vai ser crime hediondo se o crime de extorsão for cometido com restrição de liberdade da vítima. É aquele famoso sequestro relâmpago, beleza? Então não é em todas as suas modalidades. Na modalidade simples não será considerado crime hediondo, perfeito? Então por isso que estaria falso a nossa letra D. Vamos para a próxima questão. Passando adiante, considera-se crime hediondo tentado ou consumado. Lembrando que não importa se o crime foi apenas tentado ou se chegou à consumação, vai ser considerado hediondo tanto os tentados quanto os consumados. Se você quer aprender sobre tentativa de crime, assiste lá uma aula que eu já deixei gravada aqui para o concurso da PPMG, onde eu explico a tentativa perfeita, a tentativa imperfeita, que é sinônimo de crime falho, a tentativa perfeita, e sinônimo de crime inacabado ou interrompido, a tentativa imperfeita, bem como destrinchando e diferenciando sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Beleza? Então, volta aí nos nossos vídeos e vai estudar. Questão número 2. Vai ser considerado crime hediondo tentado ou consumado. Organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado? Perfeito. Se a banca vier trazendo que é crime hediondo organização criminosa, você vai dizer que está errado. Só será considerado crime hediondo o crime de... Só para deixar claro, tá, pessoal? Organização criminosa, você se organizar para a prática de crimes, se organizando ali 4 ou mais pessoas, já vai configurar um crime que se chama crime de organização criminosa, que inclusive está sendo muito debatido agora a organização criminosa que fraudava concursos públicos, a galera lá do Pernambuco e da Paraíba.
beleza? Agora, quando essa organização criminosa for direcionada para a prática de crimes que são considerados hediondos ou equiparados, aí sim esse crime de organização criminosa é considerado como hediondo. Por isso que o nosso gabarito já confirma-se a alternativa de letra A. Vamos procurar os erros agora. Homicídio simples quando praticado por organização criminosa. Lembrando, o único homicídio simples que vai ser considerado hediondo é quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio e não por organização criminosa. Por isso que aqui está errado, beleza? Letra C. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Restrito não mais, agora só de uso proibido. Antigamente era tanto restrito como proibido. Hoje em dia não mais, beleza? Letra D, tráfico de entorpecentes privilegiado. Pessoal, aquele exemplo que eu trouxe para vocês do homicídio na questão anterior, o homicídio privilegiado, sim, se estende para o tráfico privilegiado, beleza? Com a situação da conduta ser privilegiada, vai afastar o caráter hediondo ou de equiparação, porque o delito de tráfico ele não é considerado hediondo, ele é considerado o quê? Equiparado a hediondo. Nesse caso, como é privilegiado, vai afastar essa situação aí, beleza? E, letra E, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, meramente, ela não é considerada hediondo. Vai ser considerada hediondo dependendo de quem? Dependendo de onde for praticado, por exemplo, se for praticado nas dependências de uma instituição de ensino, ou dependendo dos sujeitos passivos, contra os agentes das Forças Armadas, contra os agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, bem como agora contra membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, oficial de justiça, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até mesmo por afinidade até o terceiro grau. Por isso que está errado, beleza? Então vamos para a nossa próxima questão, questão de número 3, que é que traz aqui, referente aos crimes hediondos, julguem o item a seguir. E o item fala o seguinte, entre os delitos podem ser apontados como crime hediondo, estupro de vulnerável, roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação realizada por meio de rede de computadores, rede social transmitida em tempo real e o contrabando. Você julgaria essa questão como certa ou como errada? Se você julgou como certa, muita atenção, volta a revisar porque o gabarito está errado. O contrabando é o único dos crimes que estão listados aqui que não vai ser considerado hediondo, beleza? Então o contrabando está fora, por isso que a questão vai estar errada. Muita atenção, meu aluno, porque o crime de instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio ou automutilação foi incluído há pouco tempo, foi incluído no ano de 2024 na lei de crimes hediondos, beleza? E vai ser considerado hediondo quando esse crime for praticado por meio de rede de computadores, por meio de rede social ou transmitida em tempo real, beleza? Isso foi incluído como crime hediondo por quê? Porque estava ocorrendo muitas condutas desse tipo. Então, para haver uma maior reprimenda e para fazer com que os índices desse crime fossem reduzidos, foi incluído aqui na nossa lei de crimes hediondos, beleza? E você deve estar se perguntando por que os crimes são equiparados a hediondos e não são hediondos? Porque eu já expliquei lá no início que a nossa Constituição definiu que existiriam os crimes hediondos, ou seja, é um mandado de criminalização, e existe também os equiparados a hediondos. Aí, o que é que vai resultar isso aí? Resulta o seguinte, uma maior reprimenda. Por exemplo, para progressão de pena, para progressão de regime, melhor dizendo. Existe o regime aberto, existe o regime semiaberto e existe também o regime fechado. Beleza? A lei de crimes hediondos mencionava anteriormente que aquele indivíduo que praticasse um crime hediondo iniciaria o cumprimento da pena obrigatoriamente em regime fechado. Isso foi declarado inconstitucional, beleza? Tanto entendimento do STJ quanto do STF foram, em conjunto, a mesma decisão de que isso é considerado inconstitucional.
nem todo aquele que comete um crime hediondo deve iniciar obrigatoriamente a pena em regime fechado, porque isso feria o princípio da individualização da pena, ou seja, cada pessoa tem que ser julgada de acordo com a sua conduta, sendo considerada ali suas circunstâncias judiciais, sendo considerada ali se aquela pessoa é reincidente, se aquela pessoa é primário, beleza? Então foi considerado inconstitucional. Nem todo mundo que comete crime hediondo deve obrigatoriamente iniciar no regime fechado. Mas o que é que acarreta? Quando você estuda lá na LEP, existe, no artigo 112, existe a progressão de regime. E eu vou deixar aqui só como é critério de informação. Por exemplo, aquele indivíduo que é primário, mas cometeu um crime hediondo, sem morte, eu vou colocar aqui, sem morte, ele tem que cumprir pelo menos 40% da pena para progredir de regime. Por exemplo, se ele iniciou a pena em regime fechado, ele tem que cumprir pelo menos 40% da pena que foi decretada ali contra ele para que ele possa progredir para o semiaberto, beleza? Agora, se esse indivíduo ele é reincidente em crime hediondo, sem morte, se ele é reincidente em crime hediondo sem resultado morte, ele tem que cumprir pelo menos 50% da pena para que ele possa progredir de regime. Por exemplo, se ele iniciou no semiaberto, ele tem que cumprir pelo menos 50% para poder passar para o regime aberto, beleza? Agora, se o indivíduo é primário, mas cometeu crime hediondo, com resultado morte, ele tem que cumprir quanto? Pelo menos 60% da pena para poder progredir de regime, beleza? E se o indivíduo ele é reincidente em crime hediondo, isso aqui, pessoal, deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu só corrigir aqui, que aqui é sem morte, tá? Aqui é sem morte. Cadê a borracha, Jesus? Aqui, peraí, deixa eu corrigir aqui para não ficar bagunçado. Deixa eu corrigir aqui. Prontinho, beleza. Primário em crime hediondo com morte, na verdade, é com morte. E aqui, hediondo também com morte, só que aqui ele é reincidente, né? Aqui ele teria que cumprir quanto? 70%, beleza? Então fica assim, se o indivíduo ele é primário, cometeu crime hediondo, para progredir regime, isso aqui vai se aplicar a quem? Tanto aos crimes hediondos quanto os crimes equiparados a hediondos. Então os crimes que são equiparados a hediondos, ele vai ter o mesmo tratamento de rigor, ou seja, vai ser inafiançável, vai ser insuscetível de anistia, graça e indulto, beleza? E para progredir de regime, ele terá que preencher isso aqui. Se é primário sem morte, 40%. Se é reincidente sem morte em crime hediondo, 50%. Se é reincidente, se é primário em crime hediondo, mas com resultado morte, 60%. E se é reincidente em crime hediondo com resultado morte, pelo menos 70% da pena para progredir de regime, beleza? Então, vamos passando adiante, vamos avante para a questãozinha de número 4. Deixa eu sair da tela aqui que eu estou atrapalhando agora. Vamos lá, questão número 4. Pietro é promotor de justiça substituto em Goianésia, Goiás, e durante a jornada recebe relatório policial em que narra fato envolvendo sujeito preso em flagrante portando consigo meio quilo de maconha. Pietro fica em dúvida se poderia oferecer acordo de não persecução penal ao sujeito aprisionado por tratar-se de crime envolvido por circunstância privilegiadora que diminui a pena aplicável. Diante disso, considera-se privilegiado o tráfico de entorpecentes. Então, aqui no que tange a lei de drogas, a gente tem os crimes de tráfico de drogas, tipificados ali do artigo 33, seu parágrafo 1º, que são as condutas equiparadas, e no artigo 33, parágrafo 4º, vai ter a situação que vai ser considerada como tráfico privilegiado. Ou seja, se o agente que praticou esse crime de tráfico é primário, se ele tem bons antecedentes, se ele não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, ele pode ter o privilégio
estendido para ele. O juiz pode conceder esse privilégio. O que é que esse privilégio vai fazer? Vai trazer o que? Uma redução de pena de 1/6 a 2/3. Beleza? Então, vamos procurar qual a alternativa que vai mencionar isso para nós aqui. Beleza? Letra A. Desde que o agente não seja reincidente específico, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, nem integre a associação criminosa, negativo, pessoal. Negativo. A lei nem fala desse reincidente específico, nem menciona a associação criminosa. Seria o quê? Organização criminosa. Perfeito? Letra B. Desde que o agente, para seu consumo pessoal, semeie, cultive ou colha plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância, produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Não, isso aqui vai estar previsto aonde? Lá no nosso artigo 28. Isso aqui, salvo engano, vai estar no parágrafo 1º, beleza? Que vai ser a conduta equiparada aí, tranquilo? Letra C. Desde que o agente colabore voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores, partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, negativo. Isso aqui a gente chama de quê, pessoal? Isso aqui é a delação premiada da nossa lei de drogas. Delação premiada da lei de drogas. E o que é que vai acarretar? Isso aqui vai acarretar redução de pena também para o indivíduo, beleza? O indivíduo poderá ter a pena aqui reduzida de 1 a 2/3. Tranquilo? Letra D. Desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, nem integre a organização criminosa. Perfeito, isso aqui é a figura do nosso tráfico privilegiado, beleza? São os requisitos trazidos pela nossa lei de drogas, artigo 33, parágrafo 4º. Letra E. Desde que o agente seja primário, possua atividade ilícita e não se dedique à atividade criminosa nem integre associação criminosa? Negativo. Então, você já sabe que o nosso gabarito confirma-se alternativa de letra D. Beleza? Tranquilo, pessoal? De boas? Novamente, relembrando, se é privilegiado, afasta o caráter hediondo. E apesar do tráfico não ser hediondo, mas ser equiparado, na situação de privilégios, o Superior Tribunal de Justiça menciona que nessa hipótese não seria equiparada hedionda à conduta do delito de tráfico, beleza? Tranquilidade total, pessoal. Vamos passando aí, revisão no 12. Deixa eu sair da tela aqui que eu estou atrapalhando aqui, né? Só o PDF. Vamos lá. Considerando a legislação aplicável e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Letra A. Somente é possível o confisco de um veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas, caso ele possua seu interior modificado para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga. Pergunto, você julgaria isso como certo ou como errado? Se você falou que está errado, você acertou. Por quê? Os entendimentos aí dos tribunais superiores é que não necessariamente você precisa ter modificado para esconder a droga no veículo para que esse veículo seja confiscado, beleza? Isso não é necessário. A mera situação de você estar utilizando esse veículo como instrumento ou como produto do crime já vai poder ser confiscado, já vai poder ser apreendido ali, porque entende-se que isso é vantagem do crime, beleza? Então não precisa necessariamente que seja comprovado que foi visto ali que você modificou as características para esconder droga dentro desse veículo, beleza? Então, por isso que isso aqui vai estar errado, isso aqui não é preciso. Letra B. Não é possível o reconhecimento do crime de tráfico de drogas privilegiado ao agente que exerce a função de mula do tráfico. Eis que o desempenho dessa atividade demonstra a integração do agente à organização criminosa? Negativo, pessoal. Também entendimento trazido pelos nossos tribunais aí de que essa situação do mula não obrigatoriamente, não automaticamente vai fazer com que não possa ser estendido o tráfico privilegiado para ele, beleza? Pelo contrário, é possível sim que o indivíduo que é considerado como mula do tráfico possa praticar a conduta do tráfico privilegiado, ou seja, possa ter a redução de pena a favor dele, beleza? Letra C. E para quem não sabe o que é o... Deixa eu voltar aqui. Para quem não sabe,
O que é a mula do tráfico, pessoal? É meramente aquele indivíduo que pega a droga em um lugar e transporta entregando para uma outra pessoa. Ou seja, é considerado o aviãozinho. A mesma coisa, pega a droga de uma pessoa, recebe um valor ali irrisório para isso e entrega a um outro. Então, se ele é pego durante essa atividade, vai ser considerada aí a mula, né? Ou também chamado de aviãozinho, vai poder sim ser aplicado tráfico privilegiado para essa pessoa. Beleza? Analisando agora a alternativa de letra C. Para a incidência da causa de aumento de pena prevista quando o crime de tráfico de drogas é praticado em transporte público, é necessário demonstrar que a comercialização ocorria no interior do veículo, sendo insuficiente a utilização dele como meio de locomoção. Isso aqui você tem que lembrar dos aumentos de pena que tem lá na nossa lei de drogas, salvo engano, lá no artigo 40. Tem algumas situações em que vai aumentar a pena desse delito, beleza? E aí, existe uma situação lá que é quando é praticado, por exemplo, dentro de transportes públicos. Porém, para que seja utilizada essa majorante do transporte público, tem que se comprovar necessariamente que a pessoa estava vendendo aquela droga ali dentro do transporte público, beleza? Por quê? Pensa comigo, vamos supor que o indivíduo está saindo da cidade A até a cidade B, para na cidade B fazer ali a venda das drogas. Mas até chegar à cidade B, ele utilizou de um transporte público, ou seja, ele foi de ônibus. Então, o que é que acontece? A mera situação dele transportar a droga dentro do transporte público não vai ser considerada para o aumento de pena do delito de tráfico. Ele tem que necessariamente fazer o quê? Por exemplo, usar ali do ambiente para vender a droga dentro do ônibus, necessariamente. Aí sim se diria a causa de aumento de pena, prevista lá no nosso artigo 40 da Lei de Drogas, beleza? Novamente, pessoal, isso aqui é uma aula de revisão. Então, subentendo eu que você já, pelo menos, leu a lei ou já estudou anteriormente, e aqui a gente está batendo questões, revisando aquilo que você já viu anteriormente. Porém, se você quer aprender tudo, do início ao fim ali, trazendo ali a parte teórica, bem como a parte prática, aplicando as questões, fica ligado aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o like, compartilha com teus amigos, segue lá na rede social, porque eu vou disponibilizar algumas vagas para a turma de reta final, focada no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. E lá eu vou conseguir bater todo o conteúdo do início ao fim ali, que é cobrado na parte de direito do seu concurso, beleza? Aí lá sim eu vou pegar na sua mão e vou caminhar ponto a ponto ali do edital para que você consiga identificar, beleza? Então não fica perdido. Se você está vendo eu falar e não está entendendo nada, vai dar uma pausa no vídeo, abre a lei de drogas, faz a leitura lá desse artigo que eu mencionei, e você vai ver todas as situações que majoram a pena, ou seja, aumentam a pena. Majoração é o que? É quando tem um aumento em fração, beleza? A atenuante é quando o que? Tem uma diminuição da pena em fração. E situações de qualificador é quando aumenta-se, ou seja, modifica-se a pena base do delito. Por exemplo, o delito de tráfico de drogas, ele tem uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. A situação, quando é praticado o tráfico de drogas de forma privilegiada, vai acarretar o quê? Uma diminuição de pena. Então, vai diminuir a pena dele ali de 1/6 a 2/3. Na delação premiada, também vai ter uma atenuação, vai ter uma redução de pena do delito de tráfico de drogas de 1 a 2/3, beleza? Bem como a majorante vai aumentar de 1/6 a 1/3 da pena. Então, se ele pratica essa conduta dentro do transporte público, aí sim aumenta a pena dele de 1/6 a 1/3 da pena. Tranquilo? Vamos seguindo aqui para a alternativa de letra D. A D diz o seguinte: para a incidência, a canetinha desligou. Para a incidência da causa de aumento de pena prevista quando o crime de tráfico de drogas é praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, é indispensável a demonstração de que o comércio visava estudantes frequentadores da escola? Negativo, pessoal. Negativo. Então, também é uma causa de aumento de pena, também é uma majorante do delito de tráfico. O quê? Quando ele é praticado nas imediações de instituição de ensino, ou seja, se você pratica o delito de tráfico de drogas perto de escola, isso por si só vai
causar ali um aumento de pena. E não precisa comprovar que você estava vendendo para aqueles estudantes. A mera situação de você vender naquela região, nas proximidades, já vai configurar a causa de aumento de pena. Não precisa obrigatoriamente demonstrar que a droga destinava-se aos estudantes, beleza? Então, por isso que vai estar falso aqui também. E letra E, é atípica a conduta do médico que prescreve culposamente drogas para paciente que dela não necessita? Pessoal, muito cuidado. O único delito aqui da lei de drogas que tem a modalidade culposa, tá ok? Então, se na sua prova vinha dizendo assim, a lei de drogas só tipifica crime dolosos? Não, existe uma única situação que vai ser culposa, que é justamente essa da letra E aqui, que vai estar lá no artigo 38, tá? Se você quiser dar uma olhada, única figura culposa da nossa lei de drogas. Então, o nosso gabarito confirma-se alternativa de letra C, beleza? Passamos adiante, vamos resolver mais uma questão. Questãozinha de número 6, diz o seguinte: com base na nossa lei de drogas, informe se é verdadeiro ou se é falso. Muita atenção aqui, vou dar um bisu para vocês, mas vamos logo responder. Item 1. As plantações ilícitas devem ser imediatamente destruídas pelo delegado de polícia através de incineração, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo será lavrado auto de levantamento das condições encontradas, com delimitação do local, assegurada as medidas necessárias à preservação da prova. Então, muito cuidado, pessoal. Se você está perdido aqui, quando se fala de plantação das drogas, quando o delegado encontra ali plantações, essas plantações elas têm que ser, sim, destruídas imediatamente. Isso aqui vai estar lá no nosso artigo 32. Se você está perdido, abre a lei, dá uma lida nesse artigo, porque pode confundir muito na hora da sua prova. Por quê? A gente tem situações em que são encontradas plantações de drogas, a gente tem situações que são encontradas drogas com ocorrência de prisão em flagrante e a gente tem situações em que são encontradas drogas sem ocorrência de prisão em flagrante, ou seja, foi encontrado ali só o material ilícito, beleza? E tudo isso aqui terão o quê? Prazos diferentes, terão processamentos diferentes, beleza? Então, o nosso primeiro item está verdadeiro. Vamos ver o segundo. Nos termos da nossa lei de drogas, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação de natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Isso aqui para você, está certo ou está errado? Se você está voando aí, isso aqui está certo, tá? Isso aqui está perfeito. Vou dar a lida no terceiro item aqui e depois eu faço o resumo de tudo. 3. Ocorrendo prisão em flagrante, a destruição da droga será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 30 dias e na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Você julgaria esse item aqui como certo ou como errado se caísse na sua prova? No caso aqui de prisão em flagrante, a destruição da droga vai ser feita no prazo de 30 dias? Pergunto, certo ou errado? E se você disse que estava falso, você acertou. Nosso gabarito aqui, então, seria VVF, gabarito de letra D de dado. Então, se liga, pessoal. Quando se fala de plantação de droga, ela deve ser destruída quando? Deve ser destruída, deixa eu trocar a cor, imediatamente. Beleza? Agora, quando a gente fala de droga com flagrante, vou botar assim, ó, com flagrante, ocorrendo prisão em flagrante, a destruição da droga vai ser feita pelo delegado, mas em até 15 dias. 15 dias. E aqui vai estar acompanhando quem? MP e também o órgão sanitário. Beleza? Quando é apreensão de droga, deixa eu trocar aqui. Quando é apreensão de droga sem flagrante, aí o delegado, também vai ser feito pelo delegado, vai fazer o quê? No prazo de até 30 dias. Beleza?
Então, são situações distintas. Plantações tem que destruir, o delegado vai destruir imediatamente. Deixa eu sair aqui que eu estou atrapalhando no meio, né? Plantações vai ser destruído imediatamente. Droga ocorrendo prisão em flagrante, o delegado vai ter até 15 dias para destruir essa droga, acompanhado do órgão sanitário e do Ministério Público. E droga sem ocorrência de prisão em flagrante, o delegado tem um prazo aí de 30 dias para fazer essa destruição. Agora se liga aqui, olha aqui para mim. Quando ocorre prisão em flagrante, é necessário que seja feito o quê? Um laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade da droga. Natureza o quê? Para saber qual tipo de droga é e a quantidade daquela droga, beleza? Então, quem vai fazer esse laudo de constatação preliminar? Quem vai fazer é um perito oficial, mas na falta de um perito oficial, uma pessoa idônea poderá fazer esse laudo, beleza? O que é que acontece? Foi feito o laudo de constatação preliminar. Esse laudo é suficiente para a lavratura do APF, o auto de prisão em flagrante. Após o delegado fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele tem que fazer o quê? Comunicar imediatamente o juiz e enviar uma cópia do APF para ele, ou seja, uma cópia do auto de prisão em flagrante. E tem que dar vista desse APF a quem? Ao Ministério Público, mas ao Ministério Público o delegado vai ter o prazo de 24 horas para dar vistas a ele desse APF, beleza? Para o juiz tem que ser comunicado e enviado imediatamente. Para o Ministério Público, prazo de 24 horas. A partir do momento em que o juiz recebe uma cópia desse auto de prisão em flagrante, ele vai avaliar se o laudo de constatação preliminar observou toda a formalidade de boa e vai ter um prazo de até 10 dias para determinar que o delegado destrua a droga, beleza? Então, são duas situações distintas aqui. Teve o auto de prisão em flagrante ali do tráfico de drogas, recolheu a droga ali com prisão em flagrante, vai fazer o laudo de constatação, perito oficial faz na falta desse pessoa idônea. E se liga, o perito que faz o laudo de constatação preliminar, ele não fica impedido de participar do laudo definitivo, beleza? Porque vai ser feito o laudo de constatação preliminar e, logicamente, vai guardar uma amostra ali para que seja feito o laudo definitivo, que é quando vai ter contraditório e ampla defesa assegurada para aquele indivíduo, beleza? Feito isso, manda para o juiz analisa se foi feito tudo dentro dos conformes e tem o prazo de até 10 dias para determinar que o delegado de polícia proceda com a destruição da droga. Beleza? Juiz determinou, o delegado agora tem o quê? Um prazo de 15 dias para efetuar a destruição da droga. Isso com a ocorrência de prisão em flagrante. Porque se for sem a ocorrência de prisão em flagrante, o prazo será de 30 dias, beleza? Tranquilo? Espero que você tenha ficado claro para você. Vamos dar prosseguimento nas demais questões. Questão agora de número 7 sobre a nossa lei de abuso, de autoridade. Deixa eu trocar a corzinha aqui. Sobre os crimes de abuso de autoridade, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Assinale a alternativa com a sequência correta. Então, mais uma de VOF aqui para a gente preencher. Item 1 diz, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não da administração direta e indireta, fundacional de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de territórios? Perfeito. Qualquer pessoa que esteja exercendo função pública, sendo ela servidor ou não, vai ser considerada abuso de autoridade se ela cometer algum dos crimes que são descritos nessa lei. Beleza? Então, seria, sim, sujeito ativo do crime. Inclusive, pessoal, tem pessoas que não recebem remuneração, que exercem ali transitoriamente. Então, mesmo que exerça transitoriamente ou até mesmo sem remuneração, mas estando representando ali o Estado que eu digo assim, não só o Estado da Federação, mas representando o governo, sendo a nível de União, sendo a nível de Estado, a nível de município, a nível de território, vai ser responsabilizado aí, vai cometer sim delito de abuso de autoridade, beleza? Item 2. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabível. Você julgaria como verdadeiro ou falso esse item? Se você disse que é verdade, parabéns, porque as esferas
criminal, administrativa e civil, elas são o quê? São independentes, beleza? São independentes. Então, se você pratica um crime de abuso de autoridade, ao mesmo tempo você poderá ser julgado, você poderá não, com certeza, se você é funcionário público, você vai ter um processo administrativo disciplinar aberto contra você. Então, você vai ser processado e julgado ali na esfera administrativa também, bem como você pode ser julgado no âmbito civil, beleza? Então, são totalmente independentes. Item 3. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Perfeito. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Perfeito também é o Ctrl+C, Ctrl+V da nossa lei de abuso de autoridade. Salvo engano, isso aqui vai estar lá no artigo 7º, 6º ou 7º, beleza? Dá uma olhada aí. Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Item 4. Configura crime de abuso de autoridade a conduta do agente público de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Você marcaria isso aqui como certo ou como errado. Isso aqui está o quê, pessoal? Está falso. Porque qual é esse crime aqui? Esse crime é chamado de advocacia administrativa. Isso aqui é um crime praticado contra a administração pública por funcionário público, beleza? Então isso aqui é um funcionário público que pratica um crime contra a administração pública. Então o nosso gabarito confirma-se aí a alternativa de letra E, porque as 3 primeiras são verdades e a última é falso, beleza? Então fica ligado, bora seguir. Pessoal, aula totalmente gratuita aqui, jogando fácil aí com vocês, mas curta esse vídeo, comenta aqui o que você está achando da aula, comenta aqui qual a legislação que você tem mais dificuldade para que eu possa trazer ela aqui e debater, beleza? Compartilha esse vídeo aí para que tenha um maior alcance, para que o YouTube entenda que é algo relevante e possa chegar a mais pessoas aí e ajudar você, seus amigos aí a alcançar, a lograr isso na sua aprovação. Mas, sem muita delonga, vamos para a próxima questão, questão de número 8. Sobre as disposições contidas na nossa lei, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que dispõe sobre crime de abuso de autoridade, é correto afirmar que, letra A, o agente será responsabilizado quando praticar fato definido como crime de abuso de autoridade, sendo irrelevante que o ato decorra de divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas. Muito cuidado. Se o fato que foi praticado, ele deriva de uma divergência na interpretação da lei, isso não configura abuso de autoridade. Isso aqui é previsto expressamente na nossa lei de abuso de autoridade. Então, o ato que foi decorrido ali de uma divergência ou de uma interpretação da lei, ou na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade, por isso que vai estar falso. Faz a leitura da nossa lei de abuso de autoridade, dos primeiros artigos aí você vai ver isso aqui, beleza? Letra B. É requisito para configuração do crime de abuso de autoridade que as condutas praticadas pelo agente tenham finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, excluídas as condutas praticadas por mero capricho ou satisfação pessoal. Pessoal, quando a gente trata sobre a lei de abuso de autoridade, ela traz dolos específicos. Então, para que você cometa um crime de abuso de autoridade, não é apenas cometer a conduta que está descrita aqui como crime, que a gente vai ver que tem vários crimes. Mas precisa ter o quê? O dolo específico. E o mero capricho, ou seja, você praticar um dos crimes de abuso de autoridade por mero capricho ou por mera satisfação pessoal, é considerado abuso de autoridade porque são duas situações de dolos específico, beleza? Dolos específicos, tranquilo? Então, quais são os dolos? São 4 situações que a alternativa B traz todas elas. Para prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou por satisfação pessoal. Tudo isso são dolos específicos da nossa lei, beleza? Letra C. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridades podem ser classificados como de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, a depender da gravidade do ato e da condição da vítima.
Quando a gente estuda lá no Código de Processo Penal, a gente vê as espécies de ação. A gente tem a ação pública, sendo ela incondicionada ou condicionada, e a ação privada, sendo personalíssima, exclusiva da vítima ou subsidiária da pública. Perfeito? Porém, a nossa lei de abuso de autoridade, ela é clara em mencionar que os crimes da lei de abuso de autoridade serão de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Que quem é o titular da ação é o Ministério Público e ela independe de qualquer condição, beleza? Para se dar o procedimento ali no processo. Ou seja, para que o delegado instaure um inquérito, por exemplo, e para que o Ministério Público ofereça denúncia. Independe de qualquer condição. Mas, o que acontece? Se o Ministério Público for inerte, se ele não oferecer a denúncia no prazo correto que ele tem para oferecer, a vítima ela passa a ter o direito de prosseguir com a ação, sendo essa ação transformada em uma ação privada subsidiária da pública. Ou seja, se o Ministério Público for inerte, o querelante vai ter a possibilidade de, a partir do dia em que se esgotou o prazo para a denúncia do Ministério Público, dar prosseguimento naquela ação agora como privada subsidiária da pública. Então, não vai ter oferecimento de denúncia, vai ter oferecimento de quê? De uma queixa-crime, beleza? Que é o que tipifica ali na ação penal privada. Show de bola? E essa vítima vai ter o que? Um prazo decadencial de 6 meses. Então, a partir do dia em que se esgotou o prazo para a denúncia do Ministério Público, ou seja, comprovando aí a inércia do Ministério Público, a vítima, a partir desse dia, tem um prazo decadencial de 6 meses. Ou seja, esse prazo não se interrompe, também não se prorroga, beleza? Ele é corrido. 6 meses para que a vítima possa ali oferecer a queixa-crime. Show de bola? Vamos ver o que é que fala a letra D. É vedada a ação privada subsidiária da pública nos casos de abuso de autoridade? Negativo. Embora seja um crime de ação penal pública incondicionada, se o Ministério Público for inerte, pode-se ter sim ali uma ação privada subsidiária da pública. E a letra E. Admite-se a ação privada subsidiária da pública, desde que exercida no prazo de 6 meses, que é o que eu acabei de falar para vocês, contados da expiração do prazo para oferecimento da denúncia. Perfeito, nosso gabarito é a alternativa de letra E. Show de bola? Passamos adiante. Vamos para a nossa última questãozinha de hoje, pessoal. Não esquece, deixa o like, comenta aqui o que vocês querem que eu traga aqui, se é direito penal, se é direito constitucional, se é alguma outra lei específica, beleza? Para que toda semana eu possa estar jogando conteúdo gratuito aqui e auxiliando os senhores aí na preparação até a aprovação. Que Deus vai abençoar vocês aí. Questão do número 9. Nos termos da nossa lei, que também é sobre a lei de abuso de autoridade, letra A. É efeito automático da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, bem como a inabilitação de cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. O que é que acontece? Quando a gente está estudando a lei de abuso de autoridade, a gente vê que tem 3 efeitos que são considerados efeitos da condenação e tem 2 efeitos que são considerados efeitos restritivos de direito, penas restritivas de direito. Ou seja, você pode substituir as penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, beleza? E existem os efeitos da condenação. Os efeitos da condenação são 3. O primeiro é o quê? É a obrigação de indenizar o dano causado. Então, aquele indivíduo, aquele funcionário público que praticou um abuso de autoridade, obrigatoriamente ele vai ter que indenizar o dano causado. Esse é o único efeito da condenação que é automático, beleza? Ele vai ter em toda a condenação e ele é automático. Os outros 2, que é a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, ele não é um efeito automático. Bem como o terceiro, que é a perda do cargo, mandato ou função, também não é automático. Esses 2 últimos que eu mencionei, eles só serão aplicados ao indivíduo se esse indivíduo for reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Ou seja, esse indivíduo já tiver praticado pelo menos 2 crimes de abuso de autoridade. Beleza? Então, se ele praticou 2 crimes de abuso de autoridade, ele é considerado reincidente, logo poderá ter contra ele um efeito da condenação de inabilitação de 1 a 5 anos ou a perda do cargo público. E pode ser cumulativo, tá, pessoal? Isso aqui pode ser cumulativo, nada impede. Mas o único que é automático é a obrigação de indenizar o dano, beleza?
Já como restritiva de direito, a gente tem o quê? A prestação de serviço à comunidade e a suspensão, não é a habilitação, a suspensão de cargo, mandato ou função pelo prazo de 1 a 6 meses. Mas essa suspensão vai ter o quê? A perda dos vencimentos e das vantagens. Então, aquele indivíduo fica suspenso de exercer o cargo dele e perde também a remuneração, perde as vantagens, perde a remuneração dele durante esse prazo de suspensão, beleza? Então, pessoal, o primeiro está errado porque ele diz que é automático e traz a situação de inabilitação. A inabilitação não é automático, tem que ser motivado na sentença e só pode acontecer quando o indivíduo for reincidente em crime específico de abuso de autoridade. Já a letra B diz o seguinte: a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estrito cumprimento do dever legal faz coisa julgada no processo administrativo disciplinar, porém não interfere no âmbito civil, você marcaria como certo ou errado. Adianto para você que está errado, tá ok? Se foi comprovado que aquele ato que é descrito como crime de abuso de autoridade foi praticado em qualquer das situações de excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal, isso vai fazer com que seja afastado a conduta criminal, ou seja, não será considerado crime, e também vai produzir efeito tanto no âmbito administrativo como no âmbito civil. Apesar de serem esferas independentes, quando se comprovar na esfera criminal que foi praticado em uma situação de excludente de ilicitude, vai fazer coisa julgada tanto no âmbito administrativo, ou seja, você não poderá ser punido administrativamente, bem como no âmbito civil. Você não poderá, por exemplo, reparar um dano ali que seja condenado no âmbito civil, beleza? Então, aqui quando ele traz que, porém, não interfere no âmbito civil, aqui ó, no finalzinho da questão, tornou o item falso, beleza? Letra C. Constitui penas restritivas de direito a prestação de serviço à comunidade, até aqui show, a suspensão do exercício do cargo, mandato, função, com possibilidade de serem aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Perfeito, pode ser aplicado tanto só a prestação de serviço à comunidade, bem como só a suspensão do exercício, cargo, mandato, função pelo prazo de 1 a 6 meses, beleza? Não obrigatoriamente serão cumulativas, mas pode ser cumulativamente? Sim, pode sim. Então, isso aqui está certo, gabarito já confirma-se letra C. Mas vamos procurar aqui o erro das demais. Letra D. A suspensão do exercício do cargo, função do mandato se dará pelo prazo de 1 a 6 meses, podendo, a critério do juiz, haver a perda dos vencimentos e das vantagens conforme fundamentação da sentença? Negativo, pessoal. Isso aqui não é a critério do juiz que o indivíduo vai ter a perda dos vencimentos e das vantagens. Isso aqui não é a critério do juiz. A nossa lei de abuso de autoridade determina que o indivíduo que tiver uma pena restritiva de direito e suspensão do exercício do cargo da função, ele vai perder, sim, sua remuneração e suas vantagens durante o prazo de suspensão. Por isso que a letra D está errada, está falsa, beleza? Letra E. Será admitida ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. Até aqui, beleza. Hipótese em que o Ministério Público não mais poderá retomar a ação como parte principal? Negativo, falso. Ele errou aqui após a vírgula. Porque, ainda que... Deixa eu sair... Ah, não, tá dando para ver, né? Mesmo comigo aqui tá dando para ver. Ainda que o indivíduo ali, o Ministério Público seja inerte, ou seja, não ofereça denúncia ali no prazo legal, e o indivíduo ali tenha o direito de ação privada subsidiária da pública, se ele for negligente, o que é que o Ministério Público pode fazer? Retomar a ação como parte principal. Bem como o Ministério Público vai aditar a queixa, pode repudiá-la, pode trazer elementos de prova, beleza? O Ministério Público vai participar de tudo ali, beleza? E em caso de negligência do indivíduo, pode retomar a ação como parte principal, ou seja, trazer a ação de volta para o Ministério Público como dono, beleza? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Isso aqui foram as questões que eu trouxe para que a gente pudesse revisar hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final da aula, comenta aqui que ficou até o final da aula, deixa o like, compartilha aí com seus amigos e deixa aqui a indicação de qual legislação ou qual disciplina das específicas que vocês querem que eu traga aqui para que eu possa vir atualizando vocês todas as semanas, até a nossa prova, que é Polícia Penal da PPMG, né?
Então, fiquem com Deus, estudem, qualquer dúvida, entre em contato aqui, pergunta que a gente vai debatendo e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto, rapaziada.